Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre função afim, né? Que esse vídeo tem o intuito de tentar dominar, tu entender realmente como é que ela funciona e como que a gente representa ela graficamente, né? Tu entender a fórmula geral dela também. E é isso que eu me proponho tentar fazer aqui. Hoje eu também trouxe, no caso, um gráfico aqui do lado, tipo esse gráfico que você deve estar vendo por aqui, que ele é o nosso plano cartesiano, é assim que ele é chamado, no caso, esse gráfico todo cheio de quadrinhos. E o que é esse plano cartesiano, né? Só pra gente dar uma introdução mesmo aqui. Você tá vendo que esse gráfico aqui ele é formado por vários quadrinhos mesmo, mas eles têm duas linhas centrais, né? Tipo, duas linhas que parecem tão em negrito. Que são, no caso, essa linha aqui horizontal e essa linha vertical aqui mesmo. Tá, você precisa entender uma coisa. A linha horizontal, essa aqui do meio, ela é a representação do nosso eixo X, que seria tipo aquele f de x, né? Esse x famoso aí, ele é representado por essa... Esse aqui é o eixo dele, no caso. E aí, no caso, a gente tem também esse eixo y aqui, que é o nosso f de x, que seria essa linha vertical aqui mesmo, que é a linha que sobe de cima para baixo. E é só para dar essa introdução aqui mesmo, para ficar mais fácil para a gente continuar a partir daqui. Bom, agora falando sobre essa função afim, né? Ela é uma função linear e que nesse gráfico aqui do lado, ela é representada sempre por uma reta. Tanto faz se ela é uma reta vertical, se ela é uma reta horizontal, se ela está na diagonal ali, tanto faz. Ela tem que ter uma reta nesse gráfico aqui para ela ser considerada uma função afim. Ela também tem, tipo, ela é dada por essa fórmula geral, no caso, que vocês vão estar vendo aqui, que seria o nosso famoso f de x igual a ax mais b. Essa aqui é a nossa fórmula geral da função afim, né? E o que seria essas coisas, né? Bom, eu já disse anteriormente, esse f de x nada mais é do que o nosso y. Deixa eu só deixar marcado nesse gráfico aqui de cima para vocês ficarem mais fácil de vocês entenderem cada coisa. Eu falei anteriormente que essa linha horizontal aqui é o nosso eixo x. Então, isso aqui é o nosso eixo x, essa linha horizontal. E essa linha vertical aqui, que vai de cima a baixo, é o nosso eixo y. Tudo bem? Tá, mas então, o que seria que eu disse que tinha relação com esse f de x? Esse f de x aqui, nada mais é do que o nosso y. F de x é a mesma coisa que o y, exatamente. Ele é a mesma coisa que isso aqui. Ele está em algum lugar aqui. Entende? Tipo, ele é só isso, praticamente. Tá, mas vamos lá. Então a gente pode escrever isso aqui como y igual a ax mais b. Tudo bem? Se o nosso f de x significa apenas o nosso y, a gente pode escrever dessa forma. Tá, mas vamos lá. O que significa essas coisas aqui? Vamos lá. O nosso querido a ali, que está do lado do x, é o que a gente chama de coeficiente angular. Deixa eu escrever bonitinho aqui para ficar mais fácil de entender. Só um segundo. Vamos lá. O nosso a é o nosso querido coeficiente angular. Já vem de ângulo, né? Vocês conseguem entender isso, né? E o que seria, no caso, esse coeficiente angular? Seria a inclinação da reta nesse gráfico aqui. Vocês estão vendo todo esse gráfico aqui inteirinho, né? Tudo bem, se for uma reta que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui, ela tem uma inclinação, né? Tipo assim, se ela não tivesse nenhuma inclinação, mas se ela fosse zero, ela seria literalmente essa linha plana aqui. Essa linha totalmente horizontal aqui. Tudo bem? Então, tipo, o nosso coeficiente angular, ele diz qual é essa inclinação que essa reta, no caso, está nesse plano. Se ela está assim, se ela está assim, e que forma ela está situada nesse plano cartesiano. Beleza? Tá, vamos continuar aqui. Então, se o nosso a é nosso coeficiente angular, temos o nosso x, né, que eu de novo falei anteriormente ali, que é aquela variável, que tanto faz, aí é o número que tu vai dar para esse x. E a gente também tem o nosso querido b. O que é esse b na fórmula geral da função afim? Esse b nada mais é do que o nosso coeficiente linear. Coeficiente linear. Nada mais é do que o nosso coeficiente linear. Tá, mas o que é isso? É que essa reta aqui, que a gente situa no gráfico, né? Qualquer reta daqui que estiver situada no gráfico, vocês percebem que em algum momento essa reta vai cruzar por a linha vertical aqui no meio, né? Pelo nosso eixo y, que é toda essa reta aqui que parte ele ao meio. Em toda hora, em todo momento, no caso, uma dessas retas vão cruzar por esse eixo y em algum momento. Na hora que ela cruzar, ela vai cruzar em algum valor desse eixo, no caso, né? Tipo, deixa eu ver se eu desenhei uma mais certinha aqui. Vou usar essa aqui, ó. Tá vendo que essa reta aqui cruzou mais ou menos, vamos fingir que ela cruzou bem em cima do menos 1. Que ela cruzou em cima do menos 1. Então, esse ponto aqui, no caso, para o eixo x, ele é zero, né? Ele está na mesma linha do número zero, beleza?
mas para o eixo y ele está no menos 1. Então é sempre o momento em que ele vai cruzar o eixo y, no caso, no zero do eixo x. Seria tipo a linha aqui no meio, no caso, né? Não é tipo aqui nem aqui. É bem em cima dessa linha. Em que valor a reta vai cruzar que representa aquele B ali especificamente. Só para ficar mais fácil de identificar, né? E esse é o nosso coeficiente, no caso, linear. E agora a gente vai ver como é que a gente identifica, no caso, uma função afim. Vocês lembram que eu acabei de falar, no caso, né, que a nossa fórmula geral da função afim é dado por f de x igual a x mais b, né? Tudo bem? É sempre nesse formato. Mas o nosso queridinho a, nosso coeficiente angular, ele nunca pode ser zero. Entende? Numa função afim, o a é sempre um valor diferente de zero. Se esse a for zero, já não é mais uma função afim. Aí já é uma função constante. Eu já vou demonstrar como é que isso aqui funciona aqui mesmo aqui no gráfico. Vamos lá. Todas as retas que a gente é marcada, no caso desse plano cartesiano, ela é dada por uma equação. Tudo bem? Normalmente tu vai ver tipo, na tua prova, alguma coisa, algum exercício, ele vai ter sempre te dando uma equação dessa reta. Eu vou usar algum exemplo prático aqui para mostrar a diferença de uma função afim para uma função constante. E aí a gente vai ver tipo, como que a gente demarca essa função afim no plano cartesiano. Tudo bem? Vamos lá. Se, digamos assim, que a nossa equação da nossa reta seja dada por f de x igual a 2x mais 3. Essa aqui é a nossa equação da reta. É só uma equação aleatória, não tem nada a ver. Só para a gente poder calcular. Beleza? Olha só. Digamos que nesse f de x, eu já vou deixar o y aqui para vocês ficarem mais fácil, para vocês entenderem. Y igual a 2x mais 3. Tudo bem? Vamos lá. Vamos escolher algum valor de y. Vamos escolher o valor número 2, que é só para a gente dar algum valor, né? Vamos ver como é que ele vai ficar nesse gráfico. Se o nosso querido x igual a 2, vamos colocar nessa fórmula. Né? Vamos lá. Y igual a 2 vezes x. Quanto que é o x? Nosso x a gente colocou que era 2. Então, 2 vezes 2 mais 3. Tudo bem? Então, nosso y é igual a 4 mais 3, que é igual a 7. Beleza? Se o nosso x que a gente escolher for 2, o nosso y, que resultado vai ser 7. Vamos demarcar esses pontos. A gente tem essas coordenadas, né? No caso, para aquele gráfico lá, que seria nosso x vale 2 e o nosso y vale 7. Essa aqui é as nossas coordenadas. Beleza? Vamos demarcar esse ponto lá naquele gráfico. O nosso querido x é 2, beleza? E o nosso y é 7. Vamos lá, vamos ver onde que eles se encontram, olha só. Esse aqui é o nosso ponto que a gente acabou de deixar ali. Para o ponto onde que o x é 2 e o y é 7, ele ficaria nesse lugar aqui. Beleza? Tudo bem? Ele fica demarcado naquele lugar ali. Vamos ver. Vamos definir mais um ponto só para a gente poder fazer a reta já inteira, né? Tudo bem? Vamos lá. Se o nosso querido x fosse 3, vamos colocar na fórmula de novo, né? Y igual a 2 vezes... Quanto que era mesmo? O x é 3. Vamos lá, 2 vezes 3, mais quanto mesmo? Já me esqueci. Mais 3. Beleza. Y igual a 6. 2 vezes 3 é 6. Mais 3 que dá 9. A gente achou essas coordenadas aqui. Para cada vez que o nosso y for 3, cada vez que o nosso x for 3, o nosso y é 9. Beleza? Vamos colocar ele lá no gráfico de novo. Cada vez que o nosso x for 3, o nosso y é 9. Vamos ver onde que eles vão se encontrar. Ih, marquei tudo errado. Tudo bem. Olha só, eles se encontraram nesse exato ponto aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Vou deixar assim mesmo. Cada vez que o nosso x for 3, o nosso y é 9. Já conseguiram ver que essa aqui vai ser a nossa reta, porque é sempre uma reta. Então esse ponto vai estar sempre ligado nesse aqui. E daqui por diante, né? Esse negócio vai continuar eternamente até algum lugar por aí. Mentira, esse aqui nunca vai acabar. Esse, no caso, vai ser a nossa reta. Por aqui a gente já, no caso, já consegue até definir, no caso, qual seria a nossa reta. Deve ser mais ou menos por aqui. Não sei, mas seria mais ou menos isso, né? Com 2 pontos a gente já consegue definir toda essa reta nesse gráfico. Tá, mas por que o A tem que ser diferente de zero? Agora, no caso, vou tentar deixar o A como zero para vocês verem como vai mudar tudo. Se o nosso A fosse zero, olha o que aconteceria. Se fosse, deixa eu ver, y igual a 0 vezes x
mais 3. É só substituir o 2 pelo 0. Vamos lá, vamos dar o valor x igual a 2 para essa fórmula aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Y igual a 0 vezes 2 mais 3. Y igual a 0 vezes 2 é 0. Então só vai sobrar o 3. Se o nosso x for 2, o nosso y vai ser 3. Vamos tentar demarcar lá no gráfico. Só um minuto, vamos ver. Se o nosso x for 2, o nosso y vai ser 3. Olha, a gente achou um ponto, né? Beleza. Já temos um ponto aqui. Vamos continuar, vamos tentar o x vezes 3 agora. X igual a 3. Se x igual a 3, na fórmula ficaria assim, ó, y igual a 0 vezes 3 mais 3. Então quer dizer que 0 vezes 3 dá 0, mais 3 dá 3. Se o nosso x for 3, o nosso y também é 3. Vocês perceberam que o y não mudou? Tipo assim, ele não vai mudar. Então, se o nosso x for 3, o nosso y vai ser 3. Independente do ponto que eu selecionar para ser o meu x ali, ele sempre vai dar no mesmo y, independente. Então ele sempre vai ser uma reta assim, ó. Vocês entendem? Tipo assim, é uma função constante. Tipo assim, independente do que eu selecionar para um valor, vai sempre dar outro. Mostrando isso como seria isso na questão dos conjuntos, eles seriam algo assim, ó. Esse aqui seria o nosso conjunto, nosso domínio, né? X ali. Se fosse A, B, C. E o nosso Y seria 3, né? Independente do valor que eu selecionar, todos vão resultar no mesmo valor. Entendeu? Isso aqui é uma função constante, por isso que isso não pode ser uma função afim. E agora o último adendo em relação às retas, no caso da função afim nesse gráfico, é que toda vez que para essa fórmula o seu querido A for positivo, o A lembra, sei lá, tipo, naquela função ali que a gente acabou de utilizar, a f de x igual a 2x mais 3. Se o nosso A, nosso queridinho A aqui, for um número positivo, essa reta vai sempre subir, vai subir infinitamente. Tipo assim, independente de onde, ela vai sempre estar nesse estilo aqui. Entende? Tipo, ela vai estar sempre crescendo para esse lado. Agora, se o nosso querido A for negativo, a reta vai estar sempre assim, ó, inclinada para baixo. Independente se for assim, assim ou assim, ela vai ter sempre essa inclinação. Por isso que a gente tem, tipo assim, essa questão de... Como é que eu vou dizer? Que seria, no caso, por que o nosso coeficiente angular define essas coisas. E é só isso, no caso, para finalizar aqui. Eu sei que esse conteúdo, no caso, é meio chatinho ou meio fácil, dependendo da pessoa também. Eu sei que também o meu jeito de ensinar é horrível, eu não sei fazer esse tipo de coisa. E eu queria saber se tu gostou desse tipo de coisa, dessa tentativa falha minha aqui de tentar ajudar alguém. Eu gostaria que você curtisse, eu sei que é bem idiota, né, mas eu apreciaria. E é isso, pessoal, tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e valeu!